Queridos irmãos e amigos, boa noite, que alegria e que privilégio, mais uma vez nós nos reunirmos para nos debruçarmos sobre o texto sagrado, sobre a palavra de Deus, e em especial neste domingo, que é o domingo da ressurreição, fundamental para nós cristãos, que acreditamos e temos Cristo vivo dentro de nós, não apenas o Cristo que sofreu, não apenas o Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou, que foi levado, está sentado à destra de Deus e de lá intercede por nós. Eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, já prestou o teu culto a Deus, você que é da igreja presbiteriana do bairro do Limão, você já recebeu a liturgia do culto da manhã, já recebeu também a liturgia do culto da noite, e você está com o teu coração preparado para a mensagem do Senhor. Você também já ouviu uma canção, e agora que o teu coração está aguardando, ansioso, para a pregação da palavra de Deus. Eu sei que você já leu o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10, no início da liturgia que você fez juntamente com a tua família. Mas nós vamos fazer essa leitura mais uma vez. Esse texto é o texto que nós vamos basear a pregação de nossa noite, e eu quero inclusive pedir para que você não feche a tua Bíblia, mantenha a tua Bíblia aberta. Nós retornaremos ao texto durante algumas vezes no decorrer da exposição da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração e logo em seguida vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus. Oremos. Bendito Deus, nós louvamos e adoramos ao teu santo nome. Reconhecemos que somos criados para adorar-te, para louvar-te, para render a ti toda adoração. Somos, por isso, agradecidos porque nós podemos bendizer ao nosso soberano Jesus, que foi cravado na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, mas que a morte não o deteve, porque ele ressuscitou, e o texto sagrado fala isto para nós, e é por isso, Senhor, que nesta noite te pedimos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Senhor, abençoe a nossa vida, que nós possamos ter os nossos pecados perdoados nesta noite, pela tua imensa compaixão, pela tua misericórdia, e que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, tudo aquilo que nós temos feito, que tem nos afastado de ti, e usa, Senhor, este vaso frágil, pequeno, pecador, para falar ao coração das vidas que estão conectadas conosco, através do YouTube, através do Facebook, e que elas sejam abençoadas pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso soberano Salvador. Amém e amém. Evangelho de Jesus Cristo, queridos irmãos, segundo Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10, assim nos diz o texto sagrado. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais,
ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Queridos irmãos, a história do cristianismo não é marcada apenas pela vida de Jesus. A história do cristianismo não é marcada apenas pela morte de Jesus, mas a história do cristianismo também é marcada principalmente pela ressurreição de Jesus. De nada adiantaria para nós de um Deus que tivesse trazido para nós grandes ensinamentos, de que tivesse sofrido uma morte dolorosa, de que tivesse sofrido uma morte de cruz, se este Deus não houvesse ressuscitado. Caso isso acontecesse, esse Jesus, ele não seria o Cristo, ele não seria aquele que no versículo 18 desse mesmo capítulo relata que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Aliás, ele nem estaria lá com os discípulos, porque ele não teria ressuscitado. E o texto, o qual nós acabamos de ler, ele revela a ressurreição do nosso glorioso Salvador. Se você tem familiaridade com o texto que fala para nós acerca da ressurreição de Jesus, esse texto é para você, para que você se lembre dessa maravilhosa mensagem, para que você se lembre nesta noite qual nós comemoramos a ressurreição de Jesus, para que nós possamos trazer à nossa memória essa maravilhosa mensagem. Mas para você que não tem familiaridade com o texto da ressurreição, e você pode estar se perguntando, o que afinal é a ressurreição de Jesus? O que tem a ver comigo a ressurreição de Jesus? É por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é exatamente este: a ressurreição de Jesus. Tema da mensagem de hoje, a ressurreição de Jesus. Mas, reverendo, em primeiro lugar, o que é a ressurreição de Jesus? Querido irmão, querida irmã, querido amigo, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus, o texto apresenta para nós que é um milagre. A ressurreição de Jesus é um milagre. Vamos ler novamente, versículos 1 a 4. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Queridos, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus nos apresenta um milagre. Mas o que é um milagre? Um milagre é um ato admirável de perfeição. Um milagre é uma atuação sobrenatural de Deus agindo no nosso sobrenatural. O milagre é um fenômeno. O milagre é uma maravilha. O milagre é algo inacreditável. O milagre é algo incomum. O milagre, queridos irmãos e irmãs, é aquilo que nós, quando nós olhamos, nós não temos uma explicação correta do que significa aquilo. E o texto sagrado nos apresenta que Maria Madalena e a outra Maria, que era mãe de Tiago, elas se dirigem ao sepulcro onde Jesus estava, no local onde Jesus havia sido colocado, e um anjo desce do céu, um anjo que tinha uma aparência como se fosse de um relâmpago, e o texto nos fala que ele brilhava com uma forma gloriosa, com as suas vestes alvas como a neve, brancas, e houve-se um terremoto naquele momento, e a pedra que estava tapando o sepulcro, ela foi rolada. E o texto diz que estes guardas, eles ficaram apavorados, como se eles tivessem morrido naquele momento. Diante de tudo aquilo, eles ficaram paralisados, eles ficaram sem nenhum tipo de ação, e eles não conseguiram ter reação diante de tantos milagres que aconteceram. Mas o principal, queridos irmãos e irmãs, não foi o anjo. O principal naquele momento não foi o terremoto,
O milagre principal não foi a pedra ter rolado do sepulcro, mas o maravilhoso milagre foi o nosso Redentor ter ressuscitado, cumprindo a profecia do rei Davi, escrita 1400 anos antes, no Salmo de número 16, versículo 10. Não permitirá que o teu santo veja corrupção, ou seja, não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Profecia essa, reconhecida em Atos, no capítulo 2, versículo 25, por Pedro, e reconhecida por Paulo também, em Atos, no capítulo 13, versículo 35. É por isso, queridos irmãos, você que já recebeu a Cristo como Senhor e como único Salvador da tua vida, você já teve a tua primeira ressurreição. Porque quando o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida e nós recebemos dele regeneração. Se você é um cristão, você tem certeza da tua salvação, porque o amor de Deus te alcançou, porque a graça maravilhosa de Deus te alcançou, e porque um dia o poderoso braço do nosso glorioso Redentor alcançou a tua vida, tirou você do lamaçal de pecados e te deu vida e vida em abundância. E é por isso que esse mesmo milagre que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, ele pode ressuscitar você, caso você ainda não tenha o recebido como Salvador da tua vida, caso você ainda não tenha certeza da tua salvação, porque não se esqueça que todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Deus, mas nós não temos como nos justificar a nós mesmos. É por isso que a única forma de nós nos justificarmos dos nossos pecados é pela intermediação do Filho unigênito de Jesus. E Paulo deixa isso claro quando ele escreve à igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, versículos 4 a 7, quando ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas, reverendo, o que é a ressurreição de Jesus? Queridos, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus é um milagre. Mas, em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a morte da morte. A ressurreição de Jesus é a morte da morte. Versículos 5 a 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Queridos, a morte, durante toda a história, achou que ela reinava triunfante. A morte, no decorrer da história, pensava que ela tinha a última palavra sobre todas as coisas. E, na verdade, a morte tinha realmente a última palavra sobre todas as coisas, porque no decorrer da história ela triunfava sobre a vida, e ela triunfava na história da humanidade, porque os, entre aspas, imortais faraós, eles morreram, os grandes Césares vieram e faleceram, os grandes temidos guerreiros morreram, os principais líderes se dobraram diante da morte.
Mas quando o Filho de Deus, encarnado, Jesus Cristo, se fez homem, Ele a derrotou. O teu Cristo está vivo. O teu Cristo, Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi a morte da morte. A ressurreição de Jesus foi a vitória da vida sobre aquela que até aquele momento ela era implacável, ela era irremediável, porque a ressurreição de Jesus foi a vitória da vida sobre a morte. E vejam que o texto nos apresenta que as Marias, elas não ficaram caladas. Versículo 8: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Elas não foram para suas casas, elas não se contentaram em apenas ouvir e ver Jesus, mas elas foram correr e foram falar dessa maravilhosa mensagem aos discípulos. Elas foram apressadamente. É por isso que a morte da morte não pode ser um segredo que você guarda exclusivamente para você. É necessário que você não receba essa informação tão importante e que você não guarde ela no teu coração, que você não guarde esta mensagem com uma senha codificada. É necessário que você não deixe essa senha criptografada, mas é necessário que você fale para todas as pessoas que o teu Jesus, Ele está vivo e Ele ressuscitou. Da mesma forma que o anjo disse para elas, que era para elas falar que Jesus havia ressuscitado, nós também não devemos nos calar, nós devemos falar desse maravilhoso milagre no evento da humanidade, na história da humanidade. Você deve dizê-la para os teus familiares, você deve dizê-la para os teus amigos, você deve dizer essa mensagem para os teus colegas de trabalho, na tua faculdade, para os teus vizinhos. Você precisa dizer que a ressurreição de Cristo é aquilo que um famoso teólogo puritano, o maior teólogo puritano, John Owen, disse e resumiu isso com o título do seu livro, que a ressurreição de Jesus foi a morte da morte na morte. A morte da morte na morte de Jesus. A morte da morte na morte de Jesus. E é por isso que o versículo 18, ele fala que e nós mencionamos esse versículo na semana passada, que diz que toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus ascendeu aos céus, porque Ele foi recebido pelo Pai, assentou-se à destra dEle como Rei dos reis, como Senhor dos senhores, e Ele virá para julgar todos aqueles que um dia passaram por esta terra. Mas, queridos, se em primeiro lugar a ressurreição de Jesus é um milagre, se em segundo lugar a ressurreição de Jesus é a morte da morte, em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus nos leva à adoração. A ressurreição de Jesus nos leva à adoração. Mas vamos ler mais uma vez os versículos 9 e 10. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Queridos, nós vemos que essas mulheres, quando saem do sepulcro, elas estão atemorizadas, elas estão com medo, elas estão com temor, mas ao mesmo tempo o texto nos diz que elas estão tomadas de grande alegria. Elas estão atemorizadas por causa da grandeza de Jesus, mas elas estão alegres porque elas revêem o seu grandioso mestre. E quando Jesus se encontra com elas, Jesus disse para elas: salve! E elas, quando se aproximam dele, elas querem tocá-lo.
Quando elas se aproximam de Jesus, elas querem ter uma intimidade maior, porque você só toca em alguém que você tem uma certa intimidade. E elas se aproximam, elas querem ter uma intimidade maior com o Senhor Jesus, e elas abraçam os pés de Jesus, e elas o adoram. E é por isso que elas não confundem intimidade com reverência. Ao mesmo tempo que elas querem a intimidade com Jesus, ao mesmo tempo que elas sabem que estão diante do Mestre, que elas sabem que estão diante do amigo, que elas sabem que estão diante do companheiro Jesus, elas sabem que elas também estão diante daquele que é o próprio Deus. E é por isso que o texto fala para nós que elas, aproximando-se, abraçam-lhe aos pés e o adoram. E esta palavra adorar no grego, ela está diretamente ligada com o termo ajoelhar-se, prostrar-se, e elas estão tocando no Senhor, mas ao mesmo tempo elas estão adorando. Elas não confundem, porque esta aparente contradição só pode ser explicada com Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro Deus, nós temos um Deus que nós podemos ter intimidade com Ele. Porque ao mesmo tempo que o nosso Senhor Jesus, Ele quer ter intimidade conosco, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Kyrios, Ele é aquele Deus invencível, Ele é aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas Ele é o amigo de quem nós podemos nos aproximar. Ele é aquele que quando você não tem ninguém para falar das suas dores, dos teus temores, das tuas tribulações, quando você não tem ninguém nessa terra para chorar ao lado, para colocar a cabeça no ombro, Ele é o teu amigo, que você pode colocar-se ao lado dele. E é por isso que ao mesmo tempo que elas estão com medo, elas estão alegres, porque elas tocam o sagrado, elas o adoram, mas elas sabem que quem está com elas é aquele companheiro, amigo de todas as horas. Por isso Jesus, Ele não é o Deus que está apenas lá nos céus, Ele não é o Deus númeno, Ele não é o sagrado, Ele não é apenas o totalmente outro, como diz o cientista da religião Mircea Eliade, mas Jesus Cristo, Ele é tudo isso, mas Ele também é aquele a quem você pode chamar de amigo. O Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é aquele que é o Criador, que é o sustentador, que é o Redentor, mas que você também pode chamá-lo de Pai, de papaizinho, de papai querido. Ele sim, ainda que nós devemos ter um santo temor, ainda que nós devemos ter reverência diante dele, nós podemos nos colocar em sua presença, podemos dobrar a nossa cabeça, e nós temos o privilégio de encontrar com ele todas as vezes, através da oração ou através da leitura da sua palavra. Vejam, queridos, que sentimentos opostos. Ao mesmo tempo aqui que o texto nos fala que elas estão atemorizadas, que elas estão embasbacadas, que elas estão com grande temor, mesmo assim elas se aproximam do Mestre, querendo uma maior intimidade com Ele, porque elas querem tocá-lo, elas querem abraçá-lo. Queridos, o nosso Deus é santo, é puro, é digno de todo louvor, de toda adoração, mas você, ainda que pecador, você pode se aproximar dele, você pode aproximar-se de Jesus, porque ele morreu na cruz, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e você pode ter comunhão íntima com ele, com Deus Todo-Poderoso, através da pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Mas, queridos, se em primeiro lugar a ressurreição de Jesus é um milagre, se em segundo lugar a ressurreição de Jesus é a morte da morte, se em terceiro lugar a ressurreição de Jesus nos leva à adoração, em quarto lugar a ressurreição de Jesus nos leva a confiar. A ressurreição de Jesus nos traz confiança. Queridos, os tempos são difíceis. Nós estamos passando por um momento de dificuldade em nossa história. Se você está assistindo essa mensagem ao vivo, hoje é dia 12 de abril de 2020,
Mas você pode estar assistindo essa pregação no final de 2020, 2021, 2025, mas nós estamos nesse exato momento passando por uma grande dificuldade. As nações estão sofrendo com uma pandemia chamada Covid-19. As pessoas estão enclausuradas, muitas estão morrendo, as pessoas estão em quarentena. E em especial, em nossa nação, além de tudo isso que nós estamos assistindo, ainda temos que assistir às brigas políticas, onde alguns de nossos governantes estão aproveitando essa situação para utilizarem-se de plataformas políticas e de guerras políticas. Queridos, as Marias aqui estavam morrendo de medo. Os discípulos, quando viram que o seu mestre morre, eles também se esconderam, eles também fugiram, porque acreditavam que o governo romano também fosse pegá-los, fosse matá-los, fosse crucificá-los, à semelhança do seu mestre, porque eles pensaram, se o nosso mestre morreu, nós também seremos mortos, nós também seremos crucificados. Mas logo que o Senhor Jesus ressuscita, Ele diz para aquelas mulheres, no versículo 10, então Jesus lhe disse, não temais, não temais. A ressurreição de Jesus para as duas Marias, para os discípulos, para mim e para você, traz para nós confiança. Do que você tem medo? Você está atemorizado por conta desta pandemia? Você está atemorizado por causa da tua saúde? Você está atemorizado porque não sabe o que vai acontecer com a situação econômica do país? Você está preocupado com a tua situação financeira? Você está preocupado com os teus familiares? O que tem trazido temor à tua vida? O que tem deixado você atemorizado? O que tem deixado você embasbacado? A mensagem da ressurreição de Jesus traz para você confiança. Quando nós olhamos para o texto fala para nós esta noite, não temais. Querido irmão, querida irmã, queridos amigos, vocês recebem essa palavra no teu coração? Não temais. Vocês acreditam que o Espírito Santo fala com vocês nessa noite? Não temais. Porque nós que confiamos em Jesus, nós que já tivemos o encontro com Jesus, nós que já tivemos o encontro com a pessoa maravilhosa e doce do Espírito Santo, nós não temos medo da morte, nós não devemos ter medo da morte. Para nós, a morte é apenas um passaporte para que nós venhamos a nos encontrar com os nossos entes queridos que também morreram com Cristo, mas principalmente a morte para nós é o momento qual nós encontraremos com o nosso maravilhoso Salvador. O que representa a ressurreição de Jesus? Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus representa um milagre. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus representa para nós a morte da morte. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus nos leva à adoração. E em quarto lugar, a ressurreição de Jesus nos traz confiança. Que nesta noite, a ressurreição de Jesus Cristo traga ao nosso coração a mensagem e que ela ecoe bem alto dentro de nós e que nós possamos cravá-las em nosso coração, essas duas pequenas palavras, mas tão importantes. Não temas. Amém. Queridos, nós vamos ter agora uma canção de Páscoa, adorando ao Senhor. Logo em seguida, o presbítero Alfredo fará uma oração, entregando esse culto a Deus, e eu darei a bênção apostólica.
certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou tanto amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Uma palavra de oração com o vice-presidente do nosso conselho, o presbítero Alfredo, e logo em seguida eu darei a bênção apostólica. Se você puder, dê a mão para o irmão que está ao teu lado, para o teu familiar, para que nós possamos encerrar este culto a Deus. Oremos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, quão gratos somos a Ti pelas bênçãos recebidas e por Teu cuidado para conosco, Senhor. Que seria de nós, Senhor? Que seria sem as Tuas ternas misericórdias sem fim? Damos graças pela oportunidade de prestar esse culto a Ti, Senhor, que és único, digno de toda honra e toda glória. Que a mensagem da ressurreição, trazida pelo Teu servo, reverendo Hélito, nesta noite, permaneça viva em nossa mente e coração, para que possamos aplicá-la em nosso viver. Rogamos também, Pai Celeste, que o Senhor ouça o nosso clamor, dê sabedoria e proteja a classe médica, cientistas e autoridades governamentais no combate a essa pandemia que vem assolando nosso país e nosso planeta e que nos tem mantido afastados dos queridos irmãos. Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada, alegre e feliz na santa presença de Cristo ressurreto, seu Filho amado, em nome de quem oramos, Senhor. Amém. Amém e amém.
E agora, queridos irmãos, lembrem-se, o príncipe da paz está com vocês, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano e doce Salvador Jesus o Cristo, que te diz, não temas, e as comunhões e consolações do seu Santo Espírito, seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz. Silêncio e tristeza e dor do Filho de Deus. Foi mais que morte, foi amor por mim e por ti. Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu. Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu. Vitória, vitória, ele venceu. Ele venceu. Vitória, vitória do Filho de Deus. Vitória, vitória, ele venceu. Vitória, ele Eli, lama sabachthani, clamava em alta voz. Eli, lama sabachthani.